Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor nesta boa oportunidade que o Senhor nos dá, ainda neste período de recesso por conta da pandemia, mas em nome de Jesus, no próximo domingo, no dia 25, se assim for da permissão do Senhor, estaremos retornando às nossas atividades presenciais. Quero ler com os irmãos o texto de Jó, capítulo 42, o versículo de número 1 até o versículo 3. 3 versículos para nossa reflexão neste momento. Diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Que Deus aplique a sua palavra bendita ao nosso coração. Queridos, nesse período, nesses últimos dias, nesses últimos tempos que temos vivido, eu tenho aprendido muito com o livro de Jó. O livro de Jó fala sobre provações, sobre perdas, sobre catástrofes, sobre situações dificílimas que Jó encontrou, que Jó recebeu, que Jó passou, e situações assim dificílimas até mesmo para compreendermos, não é? Então temos dito diversas vezes, usando, como dissemos, o livro de Jó para nos nortear, para nos confortar, para nos ensinar com respeito a muita coisa que temos vivenciado nesta época, neste período tão conturbado, onde muitos ficam muito temerosos, com medo mesmo, e a gente já tem falado sobre essa questão do medo, que o medo ele não pode de forma nenhuma abafar a nossa fé. Temos falado sobre resignação, sobre louvar ao Senhor em meio às situações dificílimas que nós temos vivido. Temos aprendido que nós simplesmente não precisamos de Deus, mas nós dependemos de Deus. Porque há uma diferença muito grande em precisar de alguém e depender de alguém. Precisar de alguma coisa e depender de alguma coisa. Então é muito importante que nós dependamos do Senhor, não só precisemos dele. A gente muitas das vezes nas nossas orações, nos nossos diálogos com o Senhor, a gente diz: Senhor, preciso de ti, não que esteja errado, mas ao utilizarmos desta expressão precisamos entender que este preciso de ti é altamente dentro da dependência de que nós, como servos, como criaturas, como pessoas tão pequenas, realmente dependemos dele, não podemos existir sem ele. Então, precisar é muito importante, mas depender é mais importante ainda. A gente sabe que quando um ente querido nosso, ele parte, ele vai, é convocado pelo Senhor, a gente às vezes, se não estivermos em equilíbrio, em comunhão com o Senhor, a gente até às vezes se desespera, não é? Achando que nós dependíamos daquela pessoa. Na realidade, nós precisávamos muito dela e ela vai nos fazer muita falta, sim. Mas aquele de quem nós dependemos, ele está sempre presente junto de nós. Então é muito importante que nós aprendamos isto. E, como disse no livro de Jó, eu tenho aprendido muito desta realidade. Entendi, estudando este livro extraordinário, que Jó, ele não somente precisava de Deus,
mas ele principalmente dependia do Senhor, ao ponto de agir como agiu, não é? E já no final dos acontecimentos, né, de tudo aquilo que Jó passou, a gente sabe que Deus queria, ou melhor, que Jó queria ouvir outras coisas de Deus, outras sinalizações de Deus, mas Deus fala aquilo que ele quer falar para Jó, porque era o melhor para Jó. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Me parece, queridos, que isto tem sido difícil da gente entender. A gente, muitas das vezes, quando recebe uma vitória, uma resposta que nós queríamos, nós vibramos. Exemplo, quando alguém muito querido nosso sai do hospital, né, depois de vencer essa enfermidade, a Covid ou qualquer uma outra enfermidade, então as pessoas vibram, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, e realmente é, e está certo vibrar com isto. Mas quando este ente querido não volta, simplesmente a gente fala, a vontade de Deus foi feita. Claro que a gente não vai pular de alegria, porque a gente, como ser humano, a gente tem emoções, sentimentos, a gente fica dilacerado, não é? Mas dá a entender que a vontade de Deus foi feita, mas não era bem isto que deveria acontecer. Parece que há meio que um questionamento: por que Deus? Por que não foi de outra forma? Eu queria vibrar, glorificar ao Senhor ao fato de ter a minha oração respondida. Mas será que a tua oração não foi respondida? Claro que foi. O Senhor fez a vontade dele. Às vezes a gente não entende isto. Aí o versículo de número 3 vem: Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Quantas das vezes acontece isso conosco, queridos? A gente fala o que a gente não entende. A gente fala achando que está entendendo, achando que está dominando a situação, achando que está no controle de tudo, que o que estamos falando é altamente razoável, mas a gente fala no fundo, sem entendimento. No fundo, a gente fala sem uma realidade, sem um conhecimento pleno de causa. Parece que o nosso conhecimento de Deus é muito superficial. Então ele continua: Por isto falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Então, queridos, muitas das vezes nós não entendemos algo, não compreendemos algo, e é muito importante nós ponderarmos aquilo que almejamos dizer. A nossa comunhão, a nossa vibração, o nosso relacionamento com Deus, de quem nós altamente dependemos, não pode estar focado tão somente nas vitórias que entendemos ser vitórias para nós, porque aconteceu como eu queria. Mas a coisa, ela tende a acontecer como o Senhor quer que aconteça. Entendam, queridos, que a gente sempre usa essa expressão e vamos usá-la sempre, porque ela não é uma palavra clichê, ela não é uma palavra tão somente solta, mas entendamos que de fato, de verdade, Deus está no controle de tudo. Volto ao versículo de número 2. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos, ó Deus, podem ser impedidos. Nenhum. Não há como impedir algo que está dentro dos teus planos. E nós, seres mortais, pecadores, falíveis, inconstantes,
Muitas das vezes que frustramos ao Senhor, queremos que as coisas aconteçam do nosso modo. Claro é que nós temos um Deus bom. Claro é que nós temos um Deus, conforme o Salmo 140 relata, um Deus que advoga por nós, um Deus que ouve as nossas petições, um Deus que atende às nossas necessidades, um Deus que abre o seu coração para nós, um Deus de mão aberta, né? Ele é justo em todos os seus caminhos e ele atende, ele julga a nossa causa, ele nos abençoa e ele tem desejo de fazer isto. E ele faz isto. Mas parece que às vezes a gente entende, volto a utilizar essa expressão, entende que Deus só está sendo bom, Deus só está sendo amoroso quando ele cumpre aquilo que eu quero que seja cumprido. Por isso, muitas vezes nas nossas orações a gente utiliza assim até da expressão, né? Senhor, que seja feita a tua vontade, como que dizendo quase, Senhor, que a tua vontade seja a minha. E não é assim, queridos. A vontade do Senhor é pura, é perfeita, é agradável. E a gente precisa estar no centro desta vontade, buscando o seu querer, buscando fazer aquilo que realmente Ele quer que façamos. Então isto é dependência de Deus. Eu dependo dEle. Por isso eu volto à expressão de Jó, lá no capítulo 1. Jó, depois de passar por tudo o que passou, ele louva o Senhor, ele se humilha diante do Senhor, e ele não lança de forma nenhuma nada na conta do Senhor. Isso é maravilhoso, queridos, isso é fé, isto é dependência de Deus, isto é entender que nenhum dos pensamentos do Senhor podem ser impedidos. E Deus, ele está, volto a dizer, em pleno controle de tudo. Basta que nós creiamos e vivamos na dispensação do Senhor, da sua graça, do seu amor maravilhoso para com todos nós. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude a crer, a entender os seus planos, por mais que seja difícil, queridos. Mas é justamente nos momentos difíceis que a gente estreita relacionamento. E Deus quer que os nossos relacionamentos sejam estreitos com o Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, em nome de Jesus nós louvamos o Teu nome. E te agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade, pelo Teu amor, porque o Senhor, ó Deus, tem de verdade cuidado da nossa vida. Às vezes não nos damos conta disto, mas de verdade o Senhor tem cuidado de nós. Dá-nos, ó Deus, o entendimento espiritual das coisas espirituais, das coisas eternas. Que sejamos, ó Deus, achados do Senhor, envolvidos no Senhor. Ó Deus, perdão pelas nossas faltas, pela nossa incredulidade. Perdão, ó Deus, por muitas vezes não agirmos como o Senhor quer que hajamos. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós dependemos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe e que possamos estar firmes no propósito de servir ao Senhor com toda a nossa vida, com tudo o que temos, com tudo que Ele nos deu. Sirvamos com muita alegria. Minha amada igreja, a Igreja Batista em Sacramento. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, e vamos manter firmes em oração no propósito de que tudo isso vai passar e de que nós poderemos, tão logo Ele resolva tudo isto, porque está no controle dele, a gente volte uma vida normal, mas na dependência dele. Que Deus em Cristo a todos abençoe e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz.